Faz um tempo atrás eu falei com vocês sobre sistemas de crença. E talvez alguns lembram, outros não. A gente está durante esse tempo falando um pouquinho sobre Efésios, né? E alguém lembra o que é um sistema de crença ou não? Vou baixar um pouquinho aqui. Sistema de crença. O mais difícil que tem na vida de um ser humano é quebrar um sistema de crença. Ou mudar um sistema de crença. Que cor é isso aqui? Não, sério, estou falando sério. Que cor é isso aqui? De verdade, estou falando assim. Que cor é isso aqui? Quem te ensinou que isso é preto? De onde tu tirou essa informação? De onde veio isso? Aqueles que estavam aquela vez que eu falei sobre isso, fica quieto, não fala nada. Mas quem te ensinou que isso aqui é preto? De onde tu tirou essa informação? De algum lugar veio essa informação, certo? Talvez dos nossos pais, um pai falou lá, isso aí é preto. A Sara não sabe. Nós vamos ensinar a cor. Ou talvez na escola, tu chegou na escola e te falaram isso aqui é preto. Mas imagina uma coisa assim, só é uma imaginação, tá? Imagina que na escritura, na palavra de Deus diz assim, o estojo, imagina. Eu estou fazendo uma hipérbole, uma exageração. Agora só imagina que na Bíblia diz assim, ó, o estojo do chão dos óculos não são pretos, são brancos. Estou fazendo uma exageração, um exemplo, tá? Tu vai ficar com o quê? Com a informação que te deram no mundo ou a informação que veio de Deus? Estão entendendo a ideia? Imagina que na Bíblia, nas Escrituras, que nós acreditamos que é a palavra de Deus, diz, aquele estojo ele é branco. Só que na nossa cabeça, nós damos a vida por aquilo que é preto, porque nos ensinaram desde pequenininho que isso é preto. Tá? Agora a palavra de Deus diz, não é preto, é branco. Tu vai dizer, não, mas é uma loucura isso. É uma doidice isso, porque aquilo é preto. Só que essa informação, ela veio dos nossos pais, dos professores da escola, enfim, essa informação veio do nosso entorno, essa informação veio da sociedade, essa informação veio do mundo. Mas a palavra de Deus, aquilo que nós acreditamos que vai ser quem vai nos direcionar, diz, isso aí é branco. Isso é quebrar um sistema de crença. Isso é poder mudar um sistema de crença. E o mais complicado nas nossas vidas é mudar sistemas de crença. Obviamente que eu estou falando uma bobagem com respeito a isso. Isso aqui é preto. Ou talvez para o daltônico talvez não é tão preto assim. Mas imagina quantas coisas nós acreditamos como que é verdade, que é real. Só que a palavra de Deus diz, não é assim. Quantos dos que estamos aqui temos nos sentido abandonado em algum momento? Sozinho? Mas a palavra de Deus diz, eu estarei contigo, onde quer que tu fores. Quantos dos que estamos aqui, de repente, a gente se sente que ninguém nos ama? Mas a palavra de Deus diz que Jesus morreu por amor a ti. Quantos dos que estamos aqui nos sentimos de repente órfãos, sozinhos? Mas a palavra de Deus diz que tu é feitura de Jesus, criado nele para boas obras. E essa palavra feitura é um poema dos lábios de Deus. Quantos que estamos aqui nos encontramos sem propósito? Mas a palavra de Deus em Jeremias diz que desde o ventre da tua mãe Deus te consagrou e te colocou como profeta das nações. Quer dizer que desde o ventre da tua mãe Deus tem um sonho e um propósito na tua vida. Enfim, nós temos 8.860 promessas nas Escrituras, que são para ti, que são para mim.
Agora a gente vai ficar com o quê? Com aquilo que diz o mundo ou aquilo que diz Deus? Tu vai acreditar com aquilo que diz o mundo, aquilo que são tuas crenças, ou aquilo que realmente diz Deus? Hoje eu estava vendo uma reportagem na Espanha, e um cara saiu perguntando: tu acredita em Deus? De cada 10 espanhol, parece que um falou que acreditava. E o mundo está assim. O mundo está cheio de pessoas que não estão acreditando em Deus. Agora, o que a palavra de Deus diz? O que tu acredita? O que realmente tu acreditas? Eu gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Capítulo 5 de Efésios. A gente já falou, durante esse mês temos falado tudo sobre Efésios. Mas o capítulo 5 de Efésios, temos falado sobre o contexto de Efésios, né? Que era um lugar hostil para o Evangelho, que tinha muitas crenças, sincretismo de crenças. Tinha o templo, o famoso templo da deusa Diana, ou Artemisa para os romanos, enfim, sacerdotisas que adoravam a Diana, o homem se purificava lá, e o contexto em si é um contexto bem complexo para o cristianismo, para a igreja. E lá nós temos um jovem pastor. Um jovem pastor que Timóteo, que se acredita, talvez, estamos falando de um jovem menino de 20 anos, na época, diante de todas essas dificuldades, características e adversidades, Paulo, como mentor, como uma pessoa que fundou a igreja lá, está direcionando ele para ele poder se conduzir como um verdadeiro cristão, e para poder ensinar às pessoas sobre o que é ser um verdadeiro cristão. E ele dá princípio, dá valores, dá um direcionamento para eles poderem entender. Capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filho amado, e vivam em amor, como também Cristo amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele começa esse texto falando: sejam imitadores de Deus, tá? Segundo os teólogos, se acredita que o capítulo 5 de Efésios é instruções de como o cristão deve viver, como deveriam viver, como deveríamos viver como cristãos, tá? E o primeiro foco de Paulo aqui é: sejam imitadores de Deus. E fala do amor. O amor é o bem-estar máximo da outra pessoa. Essa é uma das definições de amor. Eu quero o melhor para o outro. Por isso nós acreditamos que se Deus é amor, Ele quer o melhor para a tua vida. Isso é uma verdade, tá? Agora, se a gente vai, pulamos um pouquinho, se a gente vai para o versículo 15, que é onde eu quero me deter um pouquinho mais. Diz assim, versículo 15: portanto, ele dá várias instruções até aqui, tá? Portanto, tenham cuidado da maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Versículo 16: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Senhor, quero te agradecer por essa palavra. Espírito Santo, hoje é mais uma reflexão, um ensinamento. Mas eu te peço, Pai, que tu possas estar falando aos nossos corações, que possamos ser terra fértil para receber a tua verdade. Senhor, que os nossos sistemas de crença não consigam, não bloqueiem a tua palavra. Que os nossos sistemas de crença, a nossa maneira de pensar ou de ver a Deus, Senhor, não interrompa aquilo que tu quer falar com a gente hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tem um ditado, meu irmão,
que eu estava lendo por aí, não lembro onde, mas diz assim: quando esteja em Roma, tu tem que te comportar como um romano. Isso um historiador bíblico fala isso. Quando tu esteja em Roma, te comporta como os romanos. Em outra forma, esse refrão, tá? Ele diz: tu tem que viver conforme a teu entorno, tá? Faz o que todo mundo faz. Essa é a maior heresia que eu já escutei. Porque capítulo 5 de Efésios, ele me diz: queridos, o contexto em si diz: vocês precisam ser diferentes a esse mundo. Em um momento, quando eu me converti, alguém me falou assim, eu já contei minha parte da minha vida para vocês, então aquele que não escutou, venha no próximo domingo, que talvez algum dia eu vou continuar contando minha história. Mas quando eu me converti, lá numa terra maravilhosa, um dos países mais bonitos, eu sou de Montevidéu, a terra linda do Uruguai. Quando eu me converti, pessoas começaram a falar assim: ó, tu enlouqueceu? Já te chamaram de louco, não? Presta atenção, minha mãe está vindo, com certeza está vendo essa mensagem, porque ela sempre acompanha. Mas quando eu me converto, eu andava antigamente em outro mundo, andava na noite, era meio boêmio, eu sempre contei para vocês, meio playboyzinho, tá? E não tinha problema nenhum, todo mundo aceitava isso como normal. Eu me converto, começo a dormir mais cedo, deixei de sair na noite, deixei de chegar de madrugada, comecei a viver uma vida mais organizadamente, e o povo começou a me chamar de louco. O que aconteceu com ele? Tu enlouqueceu? Tu agora é um louco da Bíblia, falavam assim para mim. Imagina, estava destruído no mundo e estava tudo bacana, tudo legal. A partir do momento que eu me converto e começo a viver a vida alinhado, dormindo cedo, acordando cedo e organizando a minha vida, eu estava louco. Isso são coisas que o mundo muitas vezes transmite para nós como algo que é normal. Mas o contexto do capítulo 5 nos fala assim: ó, vocês são filhos da luz e devemos caminhar e devemos ser luz nesse mundo. No capítulo 5 ele fala assim: porque vocês, capítulo 5 versículo 8 diz: porque vocês em outro tempo eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Andar, ou caminha, não sei como fala em português, é como filho da luz. O versículo 8 está nos dizendo: tu pertencia a esse mundo, às trevas, mas agora não mais. Não mais, agora vocês são diferentes. O normal hoje talvez é mentir, enganar, levar vantagem sobre as coisas. Isso talvez é normal para certas pessoas. O normal é um homem ter várias mulheres e porque ele é o bonitão. Isso talvez é normal. Mas nós então somos anormais. Porque a palavra de Deus, aquilo que é a verdade de Deus, me diz assim: ó, tu precisas ser homem de uma só mulher. Tu precisas viver uma vida em santidade. Capítulo 1 de Tito nos fala sobre algumas características que como deveríamos ser. Tu precisa viver em temor de Deus, não ser iracundo, não levado ao vinho, não murmurador, não mentiroso, Então tantas características que fala que hoje talvez nossos jovens chegam na faculdade ou chegam na igreja, na escola e começam a dizer: não, eu não vou ter sexo até não casar. Enlouqueceu, cara, agora sim que tu virou louco. Por quê? Porque nós vamos contra um sistema de crença que no mundo hoje é normal.
Mas a palavra de Deus me diz que nós temos que ser imitadores, não do mundo, e sim de Deus. Tem tantas coisas que talvez hoje para a tua vida e para a minha vida pode ser normal. Tem pessoas que mentem. Estão mentindo e mentem por esporte. Te diz bom dia e tu tem que sair para fora, talvez de noite. E se acostumam a mentir. E para eles é normal. É normal de repente levar vantagem. Tem uma coisa que aqui no Brasil se fala muito, é o jeitinho brasileiro. E é normal. Levar uma vantagem, não, isso não é normal. Nós precisamos ser íntegros. Então nós temos que ir contra um sistema de crença que de repente, desde pequenininho, me ensinaram que isso era normal. Mas não é normal, porque tu é anormal. Tu é parte dos filhos da luz. Antigamente tu estava nas trevas, mas agora tu é luz. E como luz refletimos o caráter de Deus para a vida das pessoas. E as pessoas precisam ver em mim e em ti algo diferente. Porque se a gente é igual àquelas pessoas que não têm a Jesus no seu coração, quer dizer que não faz a mínima diferença a vida de Jesus, o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Eu fico indignado quando eu saio. Vocês sabem que eu viajo muito dando aula e pregando, ministrando e dando seminários por aí. Fico indignado quando dentro da igreja de Cristo pessoas têm o testemunho deles não refletem o caráter de Deus. Estão mentindo, estão adulterando, estão fornicando, estão vivendo uma vida como que... Então, qual é a diferença desse tipo de pessoa com nós? O que nós temos de diferente? Se dentro da igreja o povo está vendo a mesma coisa que nós, no mundo a mesma coisa que dentro da igreja. Nós precisamos entender que somos filhos da luz. E nós éramos da natureza das trevas, mas Deus pela graça, Ele me salvou. Talvez isso que eu estou falando para ti é quebrar um sistema de crença, dizer, não, esse cara está louco. Eu espero que não. Agora tu é filho de Deus e tu tem que ser diferente. Como luz do mundo, o Espírito Santo trouxe a luz e eu reflito isso. Como filhos de Deus, nós precisamos ser luz nessa geração. Uma geração que a gente sabe que está bem difícil de se conviver e se viver. Mas irmãos, o cristão ele precisa ter entendimento. Eu sempre falei para vocês que nós somos tripartito. A vida cristã, nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, a alma são as minhas emoções que se a gente for colocar em algum lugar está na nossa mente, e o espírito aquilo que se conecta com Deus. E tem muitas coisas que a gente como cristãos precisamos ter entendimento sobre aquilo de como a gente vive. Muitas vezes a gente jogamos tudo para o espiritual. Não, e é espiritual, e é o diabo, e é o demônio, e é isso, e é aquilo, e não. E muitas coisas nós precisamos quebrar um sistema de crença. Aqui passa pela razão, passa pelo entendimento, e passa por mim, por meu testemunho. Porque é muito fácil a gente colocar a culpa no diabo, e eu não estou vivendo uma vida de santidade. Não, foi Satanás. Que Satanás, criatura? É muito fácil colocar a culpa em Satanás, porque tira a nossa responsabilidade da gente refletir aquilo que é Deus na minha vida. Precisamos discernir e entender os tempos no que a gente está vivendo. Tem 3 coisas básicas nesse texto que eu gostaria de a gente destrinchar um pouquinho. O primeiro deles, que diz o texto que os dias são maus. Presta atenção. Está falando isso Paulo para Efésios, na época dele. Os tempos são maus, está falando para a igreja. Outra coisa que fala é
devemos andar, caminhar como pessoas sábias. E o outro ponto, que para a gente poder fazer essas duas coisas, devemos conhecer a vontade de Deus. É isso que esses dois versículos estão falando para nós, e o que eu gostaria de poder passar para vocês. Em primeiro lugar, então, diz que os dias são maus. Versículo 16 diz assim: aproveitem do bem do tempo, porque os dias são maus. É interessante, como eu falei, que Paulo está falando para a igreja de Éfeso na época dele. Estamos falando aproximadamente no 80, 84 depois de Cristo. E naquela época Paulo já está falando: os tempos são maus. Imagina quanto isso se intensificou nos nossos dias. A gente diz: não, porque hoje estamos nos dias terríveis. Na época de Paulo também. São características que Paulo está falando. E não podemos olhar muito longe, porque aqui mesmo hoje em dia a gente vê que os tempos são maus. E ele diz: presta atenção nesses tempos, porque está sendo difícil para o evangelho. A maldade, meu irmão, tem se multiplicado em todos esses tempos. E a gente não pode tapar o sol com a peneira. É com a peneira? Não podemos tapar o sol com a peneira, porque realmente, meu irmão, os tempos são maus. Nem tampouco a gente pode aceitar isso como uma realidade. Tá ok? Não é uma realidade, como uma verdade. De aceitar isso como uma verdade. Os tempos são maus, então. São maus, então tá bem. Se os tempos estão maus, não vou fazer nada para mudar nada. Total, os tempos são maus. E na época de Paulo, os tempos eram maus. Não, a palavra nos diz que nós precisamos fazer a diferença nos tempos que são maus. Nós temos um desafio como cristãos, é refletir a verdade de Deus e não cometer os mesmos erros. Precisamos discernir entre a verdade e os erros, entre a verdade de Deus e aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que a gente vive com o mundo. Tem coisas que estão erradas e eu preciso discernir o que está errado e fazer diferente, porque eu sou filho da luz. Não posso fazer do mesmo jeito? Não, todo mundo faz. Todo mundo faz, e todo mundo faz isso, e os cristãos são assim. Tu sabe que hoje em dia tem lugares que tu fala que é cristão e muitas vezes é pejorativo. O pastor é pejorativo. Ou a gente vive dentro desse mundo, vendo coisas que parecem normais, e a verdade já é um pouco relativa. Já hoje em dia 2 mais 2 não é 4. Pode ser, talvez. É como, vamos ver, vamos questionar, ver se realmente é 4. Antigamente tu falava uma verdade, isso era uma verdade, aquilo contra a verdade era loucura. Hoje não. Hoje não, tu fala a verdade e parece que a verdade é loucura. E tu diz: não, peraí. Tem uma verdade que a gente precisa entender: a palavra de Deus é quem nos direciona. Como a gente está vivendo hoje? Estamos vivendo a verdade. O cristianismo no ano 1900, eu morei 8 anos no Chile, como falei para vocês a outra vez, em outras oportunidades. No ano 1900, um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele estava no meio de um culto da igreja pentecostal e ele levantou as mãos. E foi o primeiro avivamento, um dos grandes avivamentos que nós tivemos em Latinoamérica, depois daquele da Colômbia, um pouco antes. 1909, Valparaíso, no Chile. Começa um homem, se levanta e começa a gritar: glória a Deus para sempre. E glória a Deus para sempre. E aquilo foi um mover do Espírito Santo maravilhoso, que a igreja impactou o Chile e toda a região com a presença do Espírito Santo de Deus. E o evangelho se propagou
E o evangelho começou a fazer a diferença. A igreja fazia a diferença. A igreja tinha um movimento espiritual que fazia a diferença. Tu via pessoas sendo curadas, tu via famílias sendo restauradas. E isso não deixou de acontecer, ok? Isso continua acontecendo e continua acontecendo, e a gente continua vendo. Mas quando tem algo sobrenatural sobre um lugar, aquele ponto se manifesta sobrenaturalmente e fica muito mais evidente. E a igreja se moveu de uma forma evidente no Chile e em regiões. Agora o que acontece? O ser humano, ele tem uma tendência a fazer algo costumeiro, algo normal. Tá? Tem uma palavra que agora esqueci, mas se eles sempre gritavam glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus para sempre, eles continuaram gritando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus para sempre, e fizeram disso uma doutrina. E hoje em dia, a igreja pentecostal no Chile é simplesmente uma igreja normal. Porque sabe o quê? Eles fizeram daquilo uma doutrina. E hoje alguém vai cumprimentar o pastor e diz: vamos dar 3 glória a Deus. E se levantam glória a Deus para sempre. E vamos levantar a oferta e glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus para sempre. E o irmão que chegou de outra cidade, e glória a Deus para sempre. Tudo fica de pé, é uma academia. Tu faz agachamento toda noite. E agora vamos ler a Bíblia em tal lugar, e glória a Deus para sempre. E Deus vai falar contigo, todo mundo se levanta e glória a Deus para sempre. O que aconteceu? Todo esse hábito, todo esse costume fizeram com que a presença de Deus, que se manifestava de uma forma sobrenatural naquele lugar, porque fizeram disso uma doutrina. Algo que era normal do Espírito Santo, que foi um avivamento do Espírito Santo, começou a ser algo sem importância, sem valor. Se acredita que no ano 1909, de cada 5 chilenos, 3 eram cristãos. Eles faziam os pontos de oração. Eles até o dia de hoje fizeram isso, é algo normal. Nós vamos como missionários para lá, e eles saem para a rua com um violãozinho, todo mundo de terno e gravata, e vão para essas esquinas. E aí, irmão, tu tem a oportunidade. E como missionário, a gente tinha a oportunidade de pregar. Está todo mundo passando lá e tu pregava ali. E prega até o dia de hoje. Mas ninguém mais escuta. Ninguém mais presta atenção. Por quê? Porque a igreja deixou de ser, muitas vezes, exemplo de algo sobrenatural. Antigamente, nessa época, diz que os pastores mais antigos contavam testemunhos de que eles começavam a pregar e falar do evangelho, e as pessoas caíam de joelho nas esquinas, diante do pastor, quem estava pregando lá. E diz que pessoas aceitavam a Jesus. Diz que eram uns montes, ao ponto que o trânsito parava de funcionar lá, porque os canutos, que chamam eles, que são os cristãos, estavam em aquele lugar, porque faziam a diferença. Lamentavelmente, em muitos lugares, em muitos países, em muitas igrejas, os cristãos não estão fazendo a diferença. E é lamentável, porque a gente está trazendo as coisas do mundo e é normal. E de repente a gente mente. A gente não, mente. E é normal. Não é normal. E de repente estão adulterando, estão enganando, e é normal. Não é normal. Nós somos a luz do mundo. E como o pastor falou aqui, somos embaixadores de um reino. Não falou assim, mas eu estou deixando mais bonito a mensagem dele. Somos embaixadores de um reino, e como embaixadores desse reino, aonde eu for, eu sou aquele que está representando o reino, e eu vou ser abençoado, e eu vou ser direcionado, e eu sou bendito, e eu sou um canal de bênção para a vida de pessoas.
junto com essas pessoas onde a igreja fazia a diferença, a palavra de Deus, a verdade de Deus fazia a diferença. Em muitos lugares a igreja deixou de ser luz, mas precisamos fazer uma mudança de mentalidade. Igreja Aliança em Cristo, nós temos uma promessa de Deus aqui, que nós seremos fonte, que a igreja seria a verdade manifesta de Deus para Caxias do Sul. Mas não estou falando de Caxias em si, eu estou falando de ti, de mim, estou falando das nossas famílias. Precisa começar aqui, meu irmão. Não vamos esperar que o pastor, que os pastores, que os diáconos estejam orando. Não, meu irmão, precisa começar na tua vida, precisa começar na intimidade com Deus. Tu precisa fazer a diferença. Não, vamos deixar para o pastor, para os pastores, vamos deixar. Não, porque a igreja somos nós. O mundo não somente tem se revelado contra a verdade de Deus, contra o Evangelho, senão que tem rejeitado essa verdade. Para o mundo já não existe mais verdade de Deus e ponto. É lamentável. Na verdade já não é mais absoluta, como falei. Esse mesmo critério tem se implantado na sociedade. E já não se fala mais, presta atenção, não se fala mais de heróis e vilões, tu viu? Está se falando agora de anti-heróis, que estão fazendo mais fama, são anti-heróis. O que são anti-heróis? Não é um herói ou um vilão, é um cara que traz vingança. E a vingança, a justiça e a vingança é o que está chamando a atenção. Mas isso aí é contra a verdade de Deus. Porque a palavra de Deus, eu sempre falo, eu estava dando aula semana passada sobre perdão. E o perdão é cosmovisão divina. A cosmovisão do mundo é a vingança. Alguém me fez algo, tu vai pagar. Tu fez, tu pagou, vingança. Tu fez, tu vai pagar com a mesma moeda. Eu quero que tu sofras aquilo que eu sofri. Mundo. Mas a cosmovisão divina, tu fez e eu vou te perdoar. A cosmovisão dos céus, tu fez e eu vou te perdoar. E é difícil perdoar, é terrível. Não é fácil de perdoar. Aquele que chega e diz, não, porque o perdão é fácil. Não é fácil, não é fácil. Perdoar alguém que não te cumprimentou, tá, mas perdoar alguém que realmente fez alguma coisa, vai muito em contra um sistema de crença. Porque nós queremos que ele sofra como a gente sofreu. Mas Jesus, nossa referência, ele fez totalmente ao contrário ao sistema do mundo. Quando estavam condenando ele no madeiro, ele fala, perdoa, Senhor, porque eles não têm ideia o que eles estão fazendo. Os patriarcas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando o Estevão está sendo apedrejado, ele diz, Senhor, perdoa. Cosmovisão do reino. Mas a cosmovisão do mundo é vingança. Justiça com as próprias mãos. Viola todas as leis de Deus. Isso é normal. Isso é normal. E a gente passa a viver e acreditar isso como é normal. E fica tão normal que muitas vezes a gente não percebe que estamos na mesma onda, estamos no mesmo caminho e estamos fazendo a mesma coisa. Porque é normal. A mídia traz isso e começa a colocar na nossa mente que isso é normal. E não é normal. Eu me formei nessa área de jornalismo e meu irmão nos ensina muitas coisas que eu tenho que chamar a atenção.
Não importa a verdade em si. Ou seja, sim, mas eu tenho que decorar um pouquinho mais para que chame a atenção daquilo. Isso lá no Uruguai, tá? Aqui no Brasil é diferente. Mas tu vai olhar, por exemplo, alguém já olhou Vikings aqui? Vikings? Já olharam Vikings? Fica com a mão levantada que depois vou orar por vocês. Porque isso não é para crente, né, irmão? Muita violência. Sim ou não? Mas viste quando o Ragnarok está sendo perseguido, tu está torcendo. Me contaram tudo isso. Tu sabe porque eu tive que olhar Vikings. Eu contei para vocês a outra vez. Porque não parece, mas eu sou descendente de dinamarquês. Riam, mas meu sobrenome é Tort. O teu? Tô brincando. Mas eu sou descendente. Minha avó era. Mas não importa isso. O que importa é que eu fui olhar para saber a história. Não prestavam para nada. Matavam crente, roubavam, estupravam. Mas a mídia faz todo um show que tu chega no meio do filme e tu está torcendo por eles. Alguém já viu? Vamos ser um pouquinho mais. La Casa de Papel? Aí já viram, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. E ser bem sincero, levanta a mão. Quem torceu pelos ladrões? Certo? Todo mundo torcendo pelos ladrões. Não, tem que sair, tem que fugir. Vai morrer, será que esse vai morrer? Que não morra. E aí a gente está torcendo para que eles tenham. Por quê? Porque algo que não é normal passa a ser normal e nós começamos a viver. Eu estou falando coisinhas muito superficiais, coisas do dia a dia que talvez tu diz, não, João, isso aí é fictício, mas começa a ser parte dos meus hábitos, das minhas crenças, e eu começo a viver isso como normal, mas não é normal. Hoje em dia tu tens a decisão de criar tua própria realidade, incluso a tua biologia. Tu pode criar a tua biologia baseado na felicidade que tu queiras ter. É normal, não é normal. Tu nasceu homem, mas tu quer ser mulher? É normal. Não vou falar disso, mas imagina, eu falei faz um tempo atrás, nos Estados Unidos todo mundo, eu achei que era fake. As mulheres lá e os homens com coleirinha, latindo na frente do, não sei o que era aquilo, um julgado, um juiz, um congresso era, né? Latindo lá porque eram, acho que a palavra é etéreo, não sei. Eles se percebiam cachorro. E estavam lá latindo e querendo os direitos de cachorro. Então já a verdade já não é mais verdade. E se tu vai contra isso, tu é louco. Tu diz, não, minha filha, tu não é um cachorro, tu é... Não, mas eu sou um pudo. Não é pudo. A tua mãe não era puda e teu pai não era pudo. Então agora tu não é pudo, tu é uma pessoa normal. Tu é um ser humano. Não, eu sou um pudo. Bom, então tá. Então tu não vai discutir com uma pessoa e tem um menininho ali que enfim, não importa, tu vê essas coisas. Então aquilo que é anormal passa a ser normal e a verdade já é relativa. E dependendo de como tu te sintas hoje, eu me sinto hoje. Não vou falar o que eu pensei. Porque passa a ser normal, mas a verdade de Deus, a gente fala a verdade de Deus, diz, tu é a imagem e semelhança de Deus. Tu não é um coati? Tu viu aquele vídeo? Ai, coati, sai coati. Cara, que horrível isso. Nós mais velhos, eu tô com 50 já. Antigamente, isso está sendo gravado, pelo amor de Deus. Mas antigamente, o mais assombroso que tu via, de repente, um homem com um homem, uma mulher com mulher, e tu dizia, não. Mas aí tu falava assim, cara, é dentro do corpo do ser humano, é um sentimento. E aí a gente pode colocar qualquer coisa que está errado, não estou contra, não vai nos princípios de Deus, eu não estou a favor, podemos discutir muito sobre isso, porém, estava dentro do corpo de um ser humano, ele gostava, enfim, um sentimento, mas uma pessoa que se sente uma tartaruga,
E tu viu o cara no meio da rua passando assim que nem tartaruguinha, e todos os carros esperando a criatura ali passar, porque ele era lento, porque era uma tartaruga. E passa a ser normal. E a nossa geração, de repente, os mais veteranos que nem eu, a gente começa a ver isso e diz: não, mas isso não vai vingar. Espera que tu vai ver. 20 anos mais. Nossa geração, a gente talvez não vai ver isso. Mas lá na frente, os nossos filhos, os nossos netos, vai passar a ser normal. E aqui Paulo está falando naquela época que estava complicada a coisa. Mas igreja, precisamos fazer a diferença. Amamos as pessoas, com certeza 100% amor, e muitas vezes 100% discordamos. E assim como as pessoas do mundo querem ser respeitados, nós também precisamos ser respeitados. A nossa opinião é simplesmente, nós somos direcionados pela palavra de Deus. Amamos 100% e discordamos 100% com respeito a algumas coisas. Porque Deus é amor, sim, Deus é amor. Mas tem coisas que não são normal. E não podemos ver como isso normal. E eu estou fazendo exemplos bem extremos. Mas tem coisas no nosso dia a dia, meu irmão, que nós adotamos como algo normal que não é normal. Que não é. Mentira, enganos, como coisa que não é normal, não é. Maltratar as pessoas não é normal. Vingança não é normal. A falta de perdão não é normal. Mas a gente vive como se fosse normal. Em virtude a tudo isso, Paulo está falando que eles precisam viver e ser exemplos daquilo que eles são. O outro ponto interessante, e eu já vou terminar o segundo ponto, e já terminou meu tempo quase. Outro ponto interessante está no versículo 15, diz: portanto, tenham cuidado com a maneira de como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. A palavra tolos aqui, segundo o dicionário, diz, é falta de inteligência. Tem outra tradução aqui que eu achei fantástico. Falta de racionamento, direcionamento e inteligência. Não ser tolo. É tudo isso. Cuidado com nossas ações. Cuidado com o que a gente está fazendo, com o que a gente está vivendo. Começa a olhar o tempo, começa a olhar com cuidado a maneira de como vocês estão vivendo. Precisamos refletir o caráter de Deus e não ser tolos. Quem gosta de ser tolo aqui? Levanta a mão, o tolo do dia. Certo que a gente não quer ser tolo? A gente, na nossa sã consciência, nós queremos fazer aquilo que a gente não se levanta de manhã cedo dizendo: hoje eu vou ser o maior tolo de Caxias, eu vou fazer a maior tolice, falta de entendimento na vida. Não. A gente quer fazer as coisas boas, nós temos intenção de fazer as coisas boas, queremos fazer as coisas bem feitas. Mas quando a gente vai contra a verdade de Deus, é o que a palavra de Deus nos diz: andar com diligência, caminhar com a verdade, caminhar com cuidado. Essa palavra tem algumas traduções do original: caminhar com cuidado, caminhar com exatidão, preciso, olhando para o caminho, aquele caminho que Deus quer que tu andes. Não sejamos tolos. Como Deus espera que tu estejas caminhando hoje? Como Deus quer que tu caminhes hoje? Como Deus quer que os filhos deles possam caminhar? Temos que andar, diz a palavra, como sábios e não como necios, tolos. O que significa andar como sábios? Provérbios capítulo 6, versículo 6. Presta atenção no que diz Provérbios 6, 6 a 8.
Vá ter com a formiga. Vá ter com a formiga, o preguiçoso. Observe o caminho delas e sejam sábios. Não tendo a ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta seu alimento. O preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando ele se levanta do seu sono, um pouco de sono, em breve cochilo, braços cruzados para descansar. A sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria atacará com um homem amargo. Diz, faz exemplo da formiga. Diz, não tem ninguém para direcionar ela, não tem ninguém para instruir ela, não tem ninguém para mandar ela, mas ela caminha como sábia, é sábio. Ela consegue discernir o tempo, consegue discernir o momento, consegue discernir que naquele momento tem alimento, e ela guarda a comidinha dela. Mas o nécio, ele está dormindo, de braços cruzados, esperando que tudo caia do céu. E diz o texto, e no final ele vai passar necessidade. É simplesmente algo de se pensar. É entendimento dos tempos. Nós entendemos várias coisas e discutimos sobre várias outras, e temos filosofias, pensamentos e ideias maravilhosas, mas não conseguimos discernir os tempos para caminhar como uma pessoa sábia. A formiga reconhece a sua realidade. Tem um comentarista que fala: tu já viu um animal com problema de identidade? Tu já viu um cachorro com um problema de identidade, acreditando que é um gato? Eu não vi. Tem um cachorrinho Scooby, ele não é cachorro, e ele entende que é um cachorro, ele late que nem cachorro. Mas enfim, reconhece sua realidade. No tempo que ele vive, que a formiga vive, ele começa a caminhar e começa a trabalhar em pós daquilo que é a sua realidade. Pergunto: nós conhecemos nossa realidade? Como está a nossa vida? É Deus confirmando? Nada. Pelo amor de Deus, estou brincando. Não fica bravo comigo. Mas conhecemos nossa realidade? Conhecemos como nós estamos hoje? Qual é a tua realidade hoje diante de Deus? Estamos vivendo como sábio ou como nécio? Estamos entendendo os tempos ou não? Estamos vivendo uma vida refletindo Deus ou não? Estamos sendo filho da luz ou não? Estamos refletindo o caráter de Deus ou não? E depois, já para terminar, vou pular aqui, versículo 17, diz 5:17: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus ou do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a tua vida, criatura? Tu sabe, não? Porque se a vontade de Deus é simplesmente essa esfera aqui, a Bíblia diz que somos mais que os miseráveis. Aqui Paulo está repreendendo a Efésios, a igreja, dizendo assim: todo o anterior que eu falei para vocês, se vocês não entendem a propósito de Deus, porque Jesus morreu na cruz por ti, nada vale. Tu sabe que está cheio de gente na igreja que eles não sabem por que Jesus morreu na cruz, não entendem por que Jesus morreu na cruz, por isso para eles é loucura. É louco que eu fiz essa pergunta para o discipulador 2000 anos atrás. O cara morre lá na cruz, eu nasci depois, o que tem a ver? Tu sabe o propósito de Deus para a tua vida?
Tu entende que tu não é uma casualidade, tu é uma sexualidade. Tu entende aquilo que falou o pastor no começo aqui? Que não precisava, ou seja, Deus precisava do DNA do Paulo e da Kelly para que a Sara possa ser essa belezura, a cara da Kelly. E eles talvez não projetaram, mas Deus já estava sonhando com ela. Porque a palavra de Deus diz que o olho de Deus estava no ventre da mãe da Kelly, e o olho de Deus estava formando. Efésios capítulo 2 versículo 10 diz que somos feitura, um poema dos lábios de Deus. Quer dizer que do ventre da mãe Deus já estava sonhando com a Sara, e estava olhando esses olhinhos azuis assim. Eu vou colocar o narizinho da Kelly e o rostinho pequenininho da Kelly. Ele olhou para Paulo e falou: só o DNA, só o DNA. Menos. Só o DNA. DNA porque precisa ter. Mas aquele quer dizer que no ventre da Kelly, Deus já tinha um propósito com essa menina. Assim como no ventre da tua mãe, Deus já tinha um propósito para ti, um sonho contigo, uma projeção com tua vida. Isso é quebrar, romper um sistema de crença. E a palavra ser insensatos, presta atenção nisso. Carência da percepção razoável da realidade natural e espiritual. Isso é ser insensato. Uma carência do entendimento das coisas naturais é espiritual. Isso que o autor está querendo falar aqui. Entender, compreender e viver a verdade. Nossa, ser insensato é tudo isso. Eu achei que era ser meio... Não, ser insensato é entender e viver, compreender e viver a verdade de Deus. Viver a palavra de Deus, viver a verdade de Deus. Como filhos da luz, nós precisamos viver a verdade de Deus. E como eu vou viver a verdade de Deus e os propósitos de Deus, se tu não conhece os teus propósitos, se tu não conhece a verdade, se tu não conhece o que Deus está pensando de ti, se tu não conhece o que Deus quer da tua vida, como eu consigo viver os propósitos se eu não estou entendendo a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus, refletir a palavra de Deus, viver o caráter de Deus através da minha vida? Como eu posso viver algo que eu não sei como é? Mas na sua graça e misericórdia, Deus tem nos dado algo maravilhoso para nos revelar a sua vontade, para entender a nossa identidade, para entender os nossos propósitos, de onde eu venho e para onde eu vou. Perguntas fundamentais da vida: de onde eu venho e para onde eu vou? Qual é o meu objetivo de existência? Identidade. Está tudo aqui. Um dos maiores problemas que estamos tendo hoje na sociedade e na nossa igreja de Cristo é entender a nossa identidade. E tu quer entender a identidade? Lê Efésios. Efésios, Paulo fala sobre identidade, quem nós somos, qual é o projeto, qual é o sonho, como devemos viver, qual é o direcionamento que nós temos e como devemos direcionar a nossa vida como filhos de Deus, como filhos da luz. É através de Efésios. Mas como é possível eu viver a vontade de Deus se eu não conheço ela? É simplesmente uma quimera para mim, uma ilusão. Como eu posso viver os propósitos de Deus e tudo isso que eu falei aqui, se muitos não acreditam que Jesus é real? É loucura. E quantos dos que estamos aqui temos lutado
com nossa identidade. Temos lutado com a existência de Deus. Temos lutado com nosso propósito por não entender a palavra de Deus, ou por não conhecer a palavra de Deus. Uma mentira não tem valor em si mesmo até que tu não repita sempre a mesma coisa. E o engano é uma mentira disfarçada de verdade. Tu acredita que isso é preto, e tu dá tua vida dizendo que aquilo é preto, mas pode ser mentira. E agora começamos a viver o novo de Deus. Teve alguém que me falou assim, e eu já termino. Esse aleluia para eu terminar. Tô brincando. Tem alguém que falou assim: João, como eu sei, porque é a pergunta que todo mundo faz. Eu fui diretor de estudo bíblico durante 17 anos, e na sala de aula todo mundo me faz a mesma pergunta: como eu sei, sala de aula onde estão os crentes, tá? Que isso aqui é verdade? Essa é a pergunta do milhão. Vamos imaginar uma coisa. Eu já termino. Só por lógica. Só por lógica. Imagina que uma pessoa não acredita nisso aqui, tá? Por lógica. Pensa, ração, tá? Tira a religiosidade, espiritualidade e fé. Tira isso. Só ração, por lógica. Imagina que uma pessoa não acredita nisso aqui, tá? E eu acredito piamente nisso aqui, tá? Eu morri e a pessoa morre. Imagina que tudo que diz aqui é mentira. O que eu perco? Não perco nada. Agora, a pessoa que não acreditou não perde nada. Saiu um empate. Agora imagina uma coisa: tudo aquilo que diz aqui é verdade, e eu morro. O que eu perco? Também não perco nada, porque é verdade, eu acreditei nisso. Mas a pessoa que não acreditou, o que ele perde? Ele perde tudo. Por lógica, por razão, é mais inteligente acreditar na palavra de Deus. Fica de pé, vamos orar.